Muito, muito mesmo. Bom novo dia para você que está acompanhando o episódio 28 da temporada 2025 da Conversa da Escritura. Na capa aí estava 27, mas o episódio é o 28. Que bom que você está com a gente, que bom que você já está envolvido nessa conversa e vamos conversar mesmo hoje, conversar bastante. Solta a vinheta, produção. Pois é, começando aí mais uma conversa da escritura e hoje para falar de um assunto que para nós, a nossa igreja, né, ele é muito caro, ele é muito importante. Vamos falar hoje no nosso livro e a gente está falando do capítulo 17. Mas antes de mais nada, você que já está com a gente, já tem bastante gente conosco aí, ligadinho, né, conectado. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho se ainda não fez. Dá uma curtida aí na nossa live, apertando o joinha, clicando no joinha e compartilhando esse momento com muita gente. Traz muita gente para a conversa. A conversa é boa, viu? De verdade. E a gente está aqui hoje para falar, como eu já disse, do capítulo 17 do nosso livro. A gente está na sessão de agora, onde tornar Jesus Cristo conhecido? Onde torná-lo conhecido? E o título dele hoje é Tornar Cristo conhecido em lugares em que ele ainda não foi conhecido. Para falar disso, a gente tem aqui hoje a autora do capítulo que participa em outro grupo, né? Aqui da Conversa da Escritura, que é a missionária Selma Barros. Bom novo dia, jovem. Bom novo dia para vocês, pastor. Bom novo dia, pastores. E bom novo dia para você que está aí com a gente, antenado. Fique ligado que hoje vai ter muita coisa legal. E para a gente dar aqui fluidez à conversa, nós estamos com o time completo. Pastor Marlon, bom novo dia. Bom novo dia, pastor. Bom novo dia, irmãos, e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem neste momento. Já cumprimentando Parque Marajó, bom novo dia, pastor Reginaldo. Bom novo dia aos pastores, missionária. Bom novo dia, Parque Marajó, Chácaras Brasil e adjacências. Que Deus abençoe a todos. Desse jeito, aqui do Parque Marajó, tá... Quem é que tá aqui? Acho que ninguém ainda, a Patrícia não Mas tá vai aqui. chegar, vai vai chegar, chegar, né? O povo vai chegar, né? Fiel. O povo vai chegar. O povo é Meu fiel. Deus, né? Pessoal de todo o Ministério Novo Dia, você que não faz parte do Ministério Novo Dia, você que está chegando aí pela primeira vez, que bom que você está conectado com a gente. Vamos falar sobre fazer Cristo conhecido em lugares em que ele ainda não foi conhecido. Para abrir a conversa, abrir os trabalhos, vou perguntar então para a missionária Selma como é que foi a experiência de escrever um capítulo com essa temática. Eu sei que esse é o seu pão de cada dia, né? É o seu, como a gente estava dizendo aqui, em outro contexto, seu feijão com arroz. Mas como é que foi escrever esse capítulo? Foi, como você disse, é o pão de cada dia. Trabalho com isso, a gente ministra em muitas igrejas sobre esse mesmo tema. Então, foi relativamente fácil, porque já é o contexto, mas em se tratando de estatísticas, elas mudam constantemente, né? Então, nós temos estatísticas, as que a gente busca nas fontes consideradas mais fidedignas, né? Não são coisas precisas, 100% de precisão, mas é um número que é alcançável, que é tangível por todas as organizações e instituições missionárias. Foi muito bom. E aqui você falou sobre os não alcançados ao redor do mundo, falou sobre os menos evangelizados no Brasil, falou do tamanho da tarefa. Tem muito material aqui, né? Tem bastante, tem bastante. É só uma pincelada para ativar a curiosidade para o pessoal e buscar, né? Procurar o conhecimento, entender, ver de perto, pesquisar e abranger, né? Crescer nisso aí. Para quem não conhece o livro que a gente está tratando é esse aqui. Jesus Cristo, o Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido.
Esse é o livro que a gente está usando para falar sobre fazer Cristo conhecido, que é a temática da igreja esse ano. E o versículo da temática é Romanos 15, 20, que é o que abre o capítulo. Paulo dizendo: esforço-me por pregar o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Essa frase tem quase 2000 anos. Uhum. Como assim ainda tem algum lugar nesse mundo, 2000 anos depois, onde Cristo ainda não é conhecido? Isso faz algum sentido? Acho que nós estávamos conversando um pouco fora do ar, né, sobre essas questões. Quando ao exemplo, acho que ao caso de nós quatro, somos criados num país onde o cristianismo é muito presente, em suas diversas facetas. Então, a nossa visão de mundo, claro, tirando a Selma, que já, como missionária, já viajou para outros países com essa missão, é que todo mundo conhece a Cristo. Quer dizer, Cristo é um fator comum. Nós somos um país cristão. Inclusive, quando a pessoa diz que não é cristão, a gente até acha estranho, né? Porque o normal é a pessoa falar que é cristão e aí a gente querer saber de qual a vertente dele. Então a gente tem que observar que você tem processos históricos e processos de movimentação de pessoas, de criação de países, né, onde o cristianismo não foi tão presente. Então, a exemplo, a América é um continente onde o cristianismo é muito presente, mas nós temos aí um mundo que não é a América, né? E Exatamente. podemos arriscar que a maior parte do mundo não é um Não é mundo América, né? majoritariamente cristão, né? Uhum. Então, o Cristo, quando Paulo falava aqui, ele estava falando de um mundo ainda limitado para ele, né? Mas isso se aplica a um mundo que nós sabemos hoje que é global e o desafio é muito grande. Ao mundo que estava em torno do Mediterrâneo Sim. e Europa, né? Uhum. África, Mediterrâneo e Europa. Esse era o mundo, basicamente, E né? a África do Norte, né? Isso, exatamente, África do Norte. Esse era o mundo, basicamente, do qual Paulo estava se referindo. Aí, né? Sem falar da dinâmica, né? Porque Uhum. tem países que antes eram cristãos, hoje Sim. não são mais, e isso vai mudando. Né? Nós estamos De conversando acordo sobre a com o Turquia, tempo. por exemplo. Turquia, A Turquia é um berço do né? cristianismo. Uhum. As 7 cartas, né, a Ásia são basicamente da Turquia. E hoje é Exatamente. baixíssimo o índice lá. Baixíssimo índice, por questões aí históricas. E é né, um lugar Sim. totalmente fechado para o Evangelho. Exatamente, faz Um parte da dos janela lugares 10, mais 40 fechados. lá. Né? Isso. Não exatamente, não faz, mas é um lugar perigoso Sim. para o... Olha aí. Pois é, há lugares em que Cristo ainda não foi, em que Cristo não é conhecido, em que Cristo ainda não foi pregado. A gente falou aqui de lugares em que Cristo, ou lugares que já foram cristãos e que não são mais, mas será que existe algum lugar no mundo assim em que nada, nem um soprinho? Tem esse tipo de Tem. lugar no mundo ainda? Tem, e muitos lugares. Meu Deus. Muitos lugares. Nós falamos aqui sobre os povos não alcançados, que nós chamamos de PNAs, né? É a sigla, né? É a- Povo não não alcançado. alcançado. PNA, deixar claro. PNA, exatamente. Povos não alcançados isolados, PNAI, e povos de fronteira. Então, povos de fronteira são os povos mais isolados, não por fronteira geográfica, digamos assim, mas pela dificuldade ao acesso ao Evangelho. Então, nós temos ainda centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Haja vista que 29% dos povos não alcançados do mundo são povos isolados de fronteira. Porque você colocou aqui um dado interessante de 42,5% da população mundial Uhum. com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. É muita Quando a gente. gente pensa em 3,42 bilhões de pessoas, gente, é muita gente. Uhum. É muita Quando você gente. olha, pensa em pessoinhas, é muita gente. Ou seja, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, tem muito trabalho. Paulo, ele alcançou, digamos assim, ele alcançou o mundo dele, o Da sua mundo de época. então, da sua época, ele e os discípulos e os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, né? A igreja primitiva ali, eles alcançaram aquele entorno, aquele mundo. Mas tem a dinâmica, né, das gerações. O mundo vai, as pessoas vão, vêm, e vai crescendo, vai aumentando, vai migrando, vai surgindo novos, né, novos lugares e a população vai crescendo. E a questão é que, à medida que a gente vai
observando, se nós temos em consideração o Brasil, a grandeza, né? É um país continental, é um país gigantesco, e a gente tem muita igreja no Brasil, muita igreja cristã, né? Cristã, quando eu me refiro, é o cristianismo, não só protestante, mas cristianismo católico e protestante, e as outras vertentes também. Então, quando nós estamos acostumados com essa realidade. Então, quando a gente pensa, não, mas não é possível que haja em outro lugar, né, alguém que não tenha Mas esse tem muita evangelho. gente com esse pensamento, missionário Selma, né? Muita gente. Porque ele consegue enxergar somente aqui ao seu redor, uma visão muito limitada a respeito disso, né? Exatamente. E Paulo vai dizer o seguinte: ele se esforçou, eu me esforcei para fazer isso aqui. E um dos maiores esforços de Paulo foi: eu vou edificar onde Cristo não foi conhecido. Porque se ele já foi conhecido aqui, se tem alguém que conhece ele aqui, eu não preciso, porque essa pessoa, ela é capaz de manifestar o testemunho de Cristo E ali. essa pessoa já tem o chamado para ser testemunha. Com certeza. Então ele ia para outro Se lugar. supõe que essa pessoa vai continuar o trabalho. Então, assim, se seguirmos a lógica, se tivéssemos seguido a lógica de Paulo ao longo dos 21 séculos, nós já teríamos cumprido a tarefa. Com certeza. Eu vejo um dos problemas é a questão da unidade da igreja em caminhar pregando o evangelho de Cristo, né? Que quando isso aqui vai tornando pregações pessoais, né? Então acaba que destoa um pouco o evangelho e cada grupo, enfim. Exatamente. Né? Ou seja, a lógica de Paulo era essa. Se tem aqui, então eu não preciso estar. Se você já está, se Isso. você está ali e você está aqui, eu não tenho por que ir. Isso. Onde vocês estão? E é curioso, desculpe, você Sim. pode concluir. E eu não tenho por que ir onde vocês estão. Eu preciso ir onde não tem ninguém. E essa lógica nós nos desviamos um pouco dela. Sim. É tanto que a gente traz aqui os dados do que o nosso Brasil é hoje, né? É um dos países que mais cresce em números, digamos assim, de evangélicos, né, na América do Sul e de templos. E ainda assim nós temos um número grande de pessoas não alcançadas. Grupos não E é alcançados. curioso porque o próprio versículo que a irmã escolheu para o capítulo, né, para o início do capítulo, Paulo está argumentando com pessoas que já eram cristãs e que tinham ali naquela região de Roma um trabalho, e ele vai dizer, olha, não se preocupe que eu não vou anunciar onde vocês já estão. E mais à frente já vai dizer, essa razão pelo que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, para não competir com os grupos locais. Porque havia, desde o início do cristianismo, né, alguma competição entre grupos locais. Mas ele fala, agora eu tenho atividade em algumas regiões, então eu vou poder passar por aí para visitá-los. Quando a gente olha hoje, a gente olha o cristianismo, né, principalmente no Brasil, a irmã Selma falou uma coisa interessantíssima. A quantidade de igrejas é enorme. Você vai em qualquer bairro que você vai, você se assusta. E aqui em Brasília, então, tem aqui em alguns Brasília que... ainda. Uma na frente da outra. Né? Eu lembro que uma certa vez eu participei de uma abertura de uma igreja, atrás de uma rua, porque a rua já estava cheia de igreja, não tinha mais espaço, aí fizeram uma atrás. Então, o que acontece? Você olha aquela rua e você fala assim, bem, mas são 6 igrejas evangélicas atrás da outra. Será que não dá para juntar pelo menos em 3? Né? Então, parece que muitas vezes a gente perde a ideia do anunciar o evangelho para anunciar a nossa denominação. Né? Isso aí não estou falando especificamente de alguma, mas se aqui tem um ministério X, eu vou abrir do lado outro ministério, e a gente não dialoga com os locais, né? Com aqueles que já estão lá. E perde a visão bíblica. E perde a visão bíblica. A gente perde o princípio. É um desafio. Isso. A gente perde o princípio de espalhar. A gente quer torres de Exatamente. de Babéis, A gente quer pescar onde já tem peixe, quer... onde o pessoal já pegou. Então a gente quer ir ali. E aí é uma crítica que fazem, inclusive, a igreja, né? Onde vai falar assim, que vocês estão abrindo igrejas ou vocês estão abrindo, vamos dizer assim... Franquias. O senhor falou, a gente pode agora ser um pouco mais claro. Mas deixa eu fazer uma pergunta nesse assunto. Olha só esse pensamento. Jesus está voltando, gente. Amém. Jesus está às portas. Não é mais inteligente da nossa parte, então, trabalhar pela nossa santificação, pela nossa edificação mútua, do que ir pregar fora, né? Se Jesus está chegando, a gente tem que cuidar da nossa vida. Por que a gente está cuidando da vida dos outros? Por que a gente está ganhando outros para Jesus se a gente tem
trabalhar nosso lado? Existem duas coisas importantes, dois princípios muito importantes dentro do Evangelho, que é a missão que foi, né, imposta por Cristo e a igreja foi convocada para ela, a missão. E fazer essa missão durante muito tempo se entendeu de sair, de ir para fora, geograficamente ir para fora. E hoje, no meio missiológico, nós entendemos já há algum tempo que se fala em missional. Qual é a diferença entre missão e missional? Missão é a responsabilidade que você recebe para executar a tarefa. É a tarefa a ser executada. O missional diz respeito à vocação da igreja, à identidade, o papel da igreja. Então, a igreja ela precisa ser missional para cumprir a sua missão. O que isso significa? Que o ser missional não necessariamente é cruzar fronteira geográfica. E deve sim, deve. Mas não está atrelado só a isso, mas ao viver aqui, ao ser missional, a cumprir o seu chamado onde ela está. E esse chamado é manifestar a glória de Deus. Só que, ao mesmo tempo que ela manifesta essa glória aqui, ela precisa também estar engajada na história da redenção para os povos. Porque ela recebeu a missão de Deus, ela recebeu a missão, a tarefa para manifestar essa glória, proclamar o evangelho e manifestar a glória de Deus para os povos. Então, o negócio não é só a gente ficar santo, a gente tem que trazer outros para serem santos. É tanto que, se a igreja se conformar nessa busca, digamos assim, pela sua própria santidade e esquecer desse mandamento, ela não está sendo santa. Eita! Ela não está vivendo santidade. Eita. Porque santidade é cumprir o mandamento, é obedecer. Se não cumprimos o mandamento, não obedecemos. E já implica na desobediência, na perca de santidade. É curioso porque, assim, quando Cristo dá a missão à igreja, né, para pregar a todas as criaturas, batizá-las, etc., muitas vezes nós pensamos isso só como algo de conquista. Como se fosse assim, olha, eu comecei aqui a igreja, né, vou para casa do meu pai para a minha volta. Enquanto isso, galera, avança, toma conta de tudo, eu quero voltar aqui, eu quero ver todo mundo para a nossa igreja. Não é esse o processo, não é esse o projeto de Cristo. Não é um projeto de conquista, de colonização, mas é um projeto de libertação. Então, quando Jesus ele dá a ordem à igreja para pregar aos outros povos, ele está quebrando aquele paradigma onde ele foi criado, que era o paradigma dos judeus, onde o povo de Deus era ligado por laço de sangue. Quer dizer, o judeu, filho de judeu, era um povo. E quando Jesus fala para levar para os outros, é para levar a boa nova, levar a transformação para as pessoas, independente de laços sanguíneos ou culturais. Então, o que nós estamos falando aqui, isso, não é expansão da igreja no sentido de conquista territorial, mas é libertação das pessoas de suas situações de morte. Quando você vai, por exemplo, eu estava lendo Efésios, né, capítulo 4 ali, como diz o pastor, ele falou, a gente sabe, né? Efésios é um livro do Novo Testamento, tá? Uma carta. tá lá mais pro final da Bíblia, né? Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, olha a mensagem de Paulo para os Efésios. O que ele quer dizer com isso? Que quando o evangelho alcança a pessoa é transformada. Santidade é relacional, né? Isso, e a gente olha para esse mundo e meu Deus, o que está faltando tanto nesse mundo? É perdão, é amor, é relação. Quer dizer, é um mundo que está se matando, está se suicidando praticamente. E o cristianismo precisa ser essa mensagem... A resposta a isso. Exatamente, de transformação pessoal. É tanto que aqui eu escrevi o seguinte: Paulo motiva a igreja a viver na base sobre dois pilares, né? De cumprir a sua missão, que é viver para glorificar a Deus. Essa é a missão, essa é a razão de existir da igreja, glorificar a Deus, que é a sua prioridade, e proclamar o evangelho. Ao assumir essa identidade missional, a igreja manifestaria a glória de Deus ao mesmo tempo em que exerceria o seu papel na história da redenção, no seu próprio contexto cultural.
e participaria do trabalho de Deus na redenção de todos os povos. Tá, mas peraí. E, Peraí. Sim, vai lá. Você vai me dar essa resposta. Sim. Todos os povos e para todos os lugares. Mas tem um bocado de povo e nação que odeia o evangelho. Os caras odeiam o evangelho. Eles perseguem os cristãos, eles prejudicam quem quer levar a boa nova do evangelho, né, a boa notícia. Eles fazem questão de continuar adorando os seus deuses. Reginaldo, esse pessoal merece ir pro inferno, meu. Por que que a gente vai atrás deles? Eles merecem ir para o inferno, nós todos merecemos. Porque se for por mérito, estamos fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não tem uns assim que merecem mais, não? Não há merecimento. Não? Não há merecimento, é pela nem graça. pelo inferno é merecimento. É pela Nem graça. isso é merecimento. Não é? E nós somos alcançados pela graça. E é nosso dever fazer com que outros também sejam, apesar de não merecerem, assim como nós também não merecemos. Mas fazer com que todos sejam alcançados. Ainda na questão anterior, sobre a volta de Jesus, os apóstolos viviam na expectativa de que ele voltasse para aqueles dias. Nós não sabemos, ainda bem, porque senão a gente se acomodava e cruzava os braços, vamos cuidar da nossa vida e deixa do outro para lá. Mas a questão não é essa. A questão é levar o evangelho a todos. A gente tem o sentimento de Jonas em nós, né? Por que eu vou pregar para os ninivitas, né? Se eles são bárbaros, cruéis e merecem morrer, por que eu vou pregar para eles? Mas não é o coração de Deus. O coração de Deus, eles são meus filhos e Assim a salvação como vocês. veio para eles. E a E eu questão quero é, que eles sejam salvos. as pessoas odeiam o evangelho ou as pessoas odeiam aquilo que elas ouviram sobre o que é o evangelho? As pessoas Opa! odeiam os Olha cristãos aí. ou as pessoas odeiam a experiência que eles tiveram no passado como cristão? Por exemplo, se você chega... Eu estava falando sobre a Índia, por exemplo. A Índia tem um processo de colonização cristã, de domínio, né? E aí você vai chegar hoje na Índia como missionário, como a Selma já esteve, outras pessoas, e a pessoa vai falar assim, mas esse cristão, esse Cristo está falando é aquele Cristo lá que tirava a nossa terra, aquele Cristo lá que proibia a gente de trabalhar, etc. E aí vem aquela frase que ninguém realmente sabe se foi falada por Gandhi ou não, né? Que ele admirava o Cristo, mas detestava o cristianismo. Quer dizer, ou seja, o testemunho da igreja ali não era um testemunho bom. Então, acho que a gente também pode repensar o seguinte, o evangelho em si, a mensagem de libertação, a mensagem de Cristo, transformação, ela é uma mensagem odiosa ou é muitas vezes a forma que a gente se aproxima, ou o testemunho que a igreja pode estar dando, né? Claro que o pecador ele vai resistir inicialmente à mensagem, isso é verdade. Sim. Eu mesmo resisti um dia, isso é verdade. Sim. Agora, é difícil de eu odiar. Talvez eu odeie o pecado que foi revelado em mim, mas depois eu vou sendo quebrantado, né? Então, assim, esse ódio inicial, ele pode ser vencido pela mensagem do evangelho. Diga, Selma. É bem delicada, é muito tênue essa linha Sim. aí. Mesmo na Bíblia, ela sempre foi muito tênue. Sim, né? Muito. Sempre. Eu acho Sempre. que há um pouco das duas coisas. No nosso contexto ocidental, americano, sul-americano, pode ser bem verdade e se encaixar perfeitamente isso que você está dizendo, especialmente no nosso contexto brasileiro, né? O que o povo está vendo na igreja que está crescendo, inflando, né? Assim, E aumenta os escândalos, né? exatamente. O mau testemunho, enfim. Isso faz com que aproximem-se de Cristo ou os distanciem, tudo bem. Agora, uma outra coisa é um contexto não cristão, é um contexto hindu, é um contexto islâmico, é um contexto budista, Indígena. indígena, animista, né, no Sim. caso, porque a própria mensagem do evangelho em si é boas novas, é vida, é trazer luz para os cegos, é trazer libertação, é tudo isso. Mas essa mensagem, ela é odiada, por quê? Porque ela vai contra o sistema que governa o mundo. E o sistema que governa o mundo é maligno. Então, é o reino das trevas contra o reino da luz. Então, nesse sentido, a mensagem ela é odiada e ela causa ojeriza em muita gente. Então, Jesus previu isso, né? Exatamente, haja visto no tempo de Jesus, em todos os tempos Sim. foi assim. Sim. Não é porque a mensagem é boa ou porque o meu testemunho é bom que eu vou ser amada. Eu vou ser odiada exatamente porque é Cristo, por causa de Cristo. O próprio Cristo disse isso, né? Vocês serão odiados
por minha causa. Por minha causa. Então, A gente vai ver isso na carta, ó, no livro dos Atos dos Apóstolos, lá na cidade de Éfeso, você vai ver isso lá em Tessalônica, né, o próprio testemunho de Paulo, né, sobre que os tessalonicenses deixaram os deuses antigos, os ídolos de lado, e passaram a adorar o Deus verdadeiro. Você vai ver isso quando Paulo entra ali na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, lá em Listra, e ele é apedrejado. Então, você tem pessoas que acolhem a mensagem com alegria. A pregação caía na graça do povo, né? Você tem isso. Mas você tem o cara que, ao mesmo tempo que tem alguém ali que está chorando, você tem o que pegou a pedra Uhum. tá e que vai tirando. jogar. Sim. E que vai jogar. E aqui é que, em cima dessa pergunta, que eu quero expressar uma fala, é que, bem, condenada a humanidade está qualquer um. A nossa missão é falar independente se o outro está condenado. Porque, se for assim, veja bem, quando eu penso lá fora, não, país tal persegue os cristãos, queimou 10 igrejas, aquele cara lá tem mais aqui para o inferno. Tomara que vai rápido. Mas se eu trago para cá, para perto, eu posso fazer isso com o meu chefe, Sim. com o meu colega de trabalho que me persegue e dizer, tomara que morra logo. Tomara que morra sem salvação. Eu vou orar e Deus vai fazer justiça. E esse cara vai infartar e vai para o inferno e eu vou aplaudir. E a gente faz isso com os vieses políticos que a gente tem, né? Exatamente. Porque às vezes eu Então, posso assim, confundir o país com o povo que está aqui naquele país. Quer Sim. dizer, é todo o povo que está aqui naquele país que quer tocar fogo nas igrejas ou é o regime político daquele país que precisa, de repente, unificar sistema, um né? discurso? Isso, o sistema, entendeu? O sistema aí. Então, E assim, você tem todas essas situações. Você vai falar os afegãos não gostam do evangelho? Não, talvez o governo afegão não goste do evangelho. E talvez... pode ter, você vai encontrar afegãos que se sentem ofendidos porque a mensagem do evangelho ataca a fé islâmica, mas Sim, você claro. vai ter ali também islâmicos que vão dizer, rapaz, era tudo que eu precisava ouvir. Exatamente. São pessoas como nós, são humanos, independente Você das vai ter, fronteiras. então, Sim. os cuidados precisam ser tomados porque a gente não pode fazer essas generalizações e dizer, já Não. que... Não, porque de forma alguma, nem de um lado nem do outro, porque nós estamos falando com um pano de fundo ocidental e latino-americano, que é outra realidade completamente antagônica à realidade asiática islâmica, à realidade do Oriente Médio e África islâmica. Então não dá para balizar pelo nosso ponto de vista. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Inclusive, Reginaldo, é interessante quando a gente fala sobre cristianismo, que é esse negócio, né? A gente assume que todo mundo sabe o que é Cristo. E aí, do lado de lá do mundo oriental, quando eles olham para nós somos todos cristãos. Então ele não faz a diferença entre o espírita, o pentecostal, o reformado, religiões católico, diversas, o testemunha de Jeová, né, o mórmon. Todo mundo é cristão, amigo. Ou seja, todo mundo no mesmo saco. Olha só um painel bem legal. Hollywood é o outdoor do cristianismo para o mundo oriental. E dominado pelos judeus, aí complicou. Essa mentalidade que eles têm de cristianismo. O que é o cristianismo? Sim. Ao mesmo tempo que para nós a gente percebe, né, que você chega a gente já ouviu isso, né? Você chega para um hindu, por exemplo, e pergunta: você quer aceitar Jesus? O cara fala: aceito. Claro. Jesus é mais um no rol dos assim 40. Como Ganesh e outros, né? No rol dos 40, ele bota mais um na prateleira. Guaraná Jesus está lá. Welcome, Jesus. Para isso mesmo. Então, assim, a gente precisa entender essas diferenças, porque quando a gente fala desse tema que nós estamos tratando, tem tudo a ver com a nossa perspectiva. E aqui o desafio é fazer Cristo conhecido lá, onde isso é totalmente diferente de nós aqui. Antes de você falar, eu preciso cumprimentar mais uma vez todo mundo que está assistindo, né, dizendo aqui, se você quiser mandar pergunta, pode mandar. Eu já estou vendo aqui que tem bastante comentário, mas pergunta, graças a Deus, ninguém mandou nenhuma. Brincadeira. Pode mandar, gente. Mande sua pergunta. A Selma está aqui para responder. Pastor toda e Daniel, qualquer Marlon e o pastor Reginaldo estão aqui para isso mesmo. O pastor Davi está ali mesmo. na conversa paralela também. Exatamente. Olha aí. Mas assim, curte a live aí, gente, tá bom?
clica aí no joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações de quando as coisas aqui vão acontecer e compartilha com seus contatos. Selma, porque o tempo tá andando, tá? Só para dizer para o pessoal aqui que o tempo tá andando. Não dá Tá, para alongar né? hoje? Não, hoje tá complicado. Rapidinho, Selma, mais uma Diga. vez aí para o pessoal que chegou depois, faz breve comentário em 5 frases. O que é povo não alcançado isolado, povo alcançado, povo de fronteira. Faz esse resumão aí. Povos resumão. não Desenrola. alcançados. Povos não alcançados é o que nós chamamos de PNAs. Os PNAs hoje está em torno de 3,42 bilhões de E pessoas. quem são eles? Esses povos, eles estão basicamente, entre o oeste da África e o leste asiático. E o que significa que eles não são alcançados? Não são alcançados porque o evangelho não tem um testemunho firme do evangelho. Uma igreja pujante, uma igreja forte, expressiva, que seja capaz de alcançar o restante do povo. Povos não alcançados isolados são os povos que não são alcançados, que estão um pouco mais distante ainda. Tem menos de 2% de presença evangélica cristã. Povos de fronteira são os povos que têm menos de 1% de cristãos e que não têm um cristão entre eles, digamos assim, capaz de testemunhar, de viver a sua fé, de testemunhar a sua fé. Não existe nenhum movimento de plantação de igreja ali dentro, entre eles. Não existe sequer movimento do lado de fora, ou seja, entre nós, para poder alcançá-los. Ninguém está pensando em ir atrás Ninguém deles. está Eu tenho pensando uma pergunta sobre isso. A questão de Bíblia, lá, como funciona? Tem alguma coisa traduzida? Não tem, não tem. Eles não conhecem Jesus. Não há palavra traduzida. Não há palavra traduzida para eles. Nada. Nada. Uhum. Então, assim... E aqui o pessoal joga a Bíblia fora. Exatamente. E larga a Bíblia em cima do Bíblia banco da da mulher, igreja. do homem, do menino, do jovem, do ministro. Coleciona o livro. E aí o pior de tudo é que a igreja mundial, a igreja evangélica, a igreja cristã, ela envia para esses povos não alcançados apenas 3% dos missionários, dos seus missionários. Isso eu estou falando de igreja como um corpo todo. 97% dos missionários que atuam no campo hoje trabalham entre povos alcançados. E apenas 3% são destinados aos não alcançados. Por quê? É mais fácil, porque é mais difícil. Nesse lugar, entre esses povos, como eu falei, está nessa janela que o povo chama, que foi denominada 1040, que é a mais conhecida. Então, é dentro desse cinturão aqui que resida a maior impermeabilidade ao evangelho, né? A maior resistência ao evangelho. Então, são os lugares mais difíceis, às vezes até de acesso, são mais difíceis. É a questão da cultura, da religião, tudo isso é mais difícil de ser acessado. Então, é mais fácil ir aonde o Marlon já foi, tem uma igreja, onde a língua é parecida com a minha, onde não existe perseguição, não é? Do que ir para um lugar, além de distante, é um lugar, ou talvez não distante, pode ser no nosso Brasil, inclusive. Pode ser um país onde haja perseguição, onde a língua é completamente diferente, onde cultura, entendimento, visão de mundo é diferente. Isso demanda um trabalho extraordinariamente exaustivo do missionário para poder alcançar. Aí a pergunta é, e tem missionário para ir para lá? Para esses povos? Porque uma coisa é dizer que a igreja não faz um esforço para ir, para enviar. Mas nós temos vocacionados, eles estão aparecendo para serem enviados para esses lugares? Sim. Sim? Uhum. E a gente está dizendo não para eles? Muitas igrejas, sim. Complicado. A questão do esforço missionário é complicado. O pessoal está preferindo hoje evangelizar os Estados Unidos de novo, né? Evangelizar a Europa. Se bem que a Europa hoje também é um dos negócio. lugares carentes do evangelho. A gente vai voltar num tema parecido com isso. Diga, Reginaldo.
A questão é chover no molhado, né? Nas regiões mais áridas, para o evangelho fica mais complicado. E a questão é o seguinte: tem um custo enviar o missionário para esses lugares. Custo de todas as maneiras, financeiro e tudo. Agora, será que a igreja, e aí é uma pergunta, será que a gente não está esperando retorno de alguma maneira disso, que seja financeiro e tal, e por isso a gente prega em grandes centros urbanos, que claro que precisa pregar também, mas a gente prega onde a gente tem retorno disso e onde eu só vou ter que gastar, investir, isso aí não é mais complicado? Sem perspectiva Sem de perspectiva de retorno, inclusive. Não vou ver ninguém na minha congregação, porque, enfim, o missionário está lá. Enfim, eu não tenho retorno, que a minha congregação não está vendo. Ninguém vai vir para minha igreja porque eu tenho uma pessoa no botão, né? Me amar. Me amar. Exatamente. E aí é curioso, Reginaldo, porque a gente fala assim, assim, aquela velha história, a perseguição ao evangelho no Brasil, eu ousaria dizer que não há perseguição ao evangelho. Há situações, porque o Brasil é enorme, né, 8 milhões de quilômetros, onde você vai ter algumas regiões onde, dependendo da forma que você prega o evangelho, ou viva o evangelho, você será perseguido. Eu já conheci, por exemplo, missionários que trabalhavam na região norte, junto ao pessoal que tinha sido expulso da terra por grileiro. E esses missionários eram jurados de morte, porque ali eles levavam o evangelho também na questão da justiça social. Agora, é difícil você falar em perseguição, por exemplo, em Brasília, quando você tem igrejas abrindo templos que são maiores do que um estádio. Então, você fala assim, poxa, como perseguição, né? Então, assim, por isso que eu falo, a questão do testemunho da igreja. Quer dizer, claro, a gente quer ver a igreja pujante, crescendo, mais gente, etc., né? Mas em que situações a igreja é perseguida? Aqui... Em que situações no nosso país, nossa região? Antes da gente falar no Brasil, calma aí, que a gente vai chegar no Brasil. A gente ainda está lá fora. Deixa eu fazer uma pergunta lá para fora. Dependendo de você acolhe, você está matando a igreja mais do que... Deixa eu fazer uma pergunta nesse contexto, porque tem muita gente que ainda enxerga o missionário como o Daniel Berg, que é o missionário sueco, um dos dois que fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Então, quem era o Daniel Berg? Um cara meio iletrado, ele não tinha esses cursos todos, e ele chegava aqui, pregava o evangelho desse jeito, né, cheio de sotaque. Gringo, né? E andava com a mala vendendo bíblias e livros para poder manter sua missão. Então, o negócio dele era realmente bate na porta de todo mundo, prega na praça e tal. Mas quando a gente fala dessa evangelização a outros povos, ainda é assim? Essa é a única forma da gente alcançar pessoas? Ou já existem outras? Eu acho que essa forma já não é mais a vigente, né? Já não é mais tão válida. Obsoleto, assim. né? Já está, Obsoleto. já está, porque ela funcionou aqui no contexto americano. Novamente eu digo, né? No contexto ocidental. Uma vez que o missionário era um vendedor, era um mercante, né? Então, vendedor ambulante, vamos dizer assim. Ele vendia, Sim, ele era. Então, esse é o contexto nosso. Num contexto... Deu certo lá, né? Deu certo. Deu certo e a igreja seguiu esse modelo por muitos anos e ainda hoje faz e dá resultados em muitos lugares no Brasil. Sim. A depender não dá, não funciona. Aqui em Brasília isso não funciona, né? Até onde eu tenho entendido. E uma outra coisa é você estar num contexto, numa cultura diferente, que a expressão cultural é diferente, que a forma de comunicar as melhores notícias entre o povo é diferente. Tipo, aqui eu posso chegar e falar para vocês uma boa nova, uma boa notícia, e vocês vão acreditar, me dar credibilidade. A depender da cultura, do local onde eu estou, eu não posso espalhar essa notícia para qualquer pessoa. Eu preciso conhecer a liderança do povo para poder passar para ela a boa notícia que eu quero dar, e ela vai passar para o povo, porque se eu chego direto, eu não tenho credibilidade. Mas se o ancião, o líder do local, anuncia a boa nova, então todo mundo acredita, porque é a liderança. Funciona assim com os ciganos, né? Com os ciganos, e muitas culturas são diferentes. Então você tem que ter, nesse caso, não é um bom pregador, é um cara bom de papo.
bom A diplomata. mulher samaritana. Eu diria que boas estratégias. Selma, Boas estratégias. você como estudiosa, né, da questão da missão, em alguns países, a ação do cristianismo, por exemplo, a partir de uma base de ação social, vou dizer, ou então a partir de uma, como tem a questão dos fazedores de tenda, né, pessoas que vão trabalhar em outros países, temos alguns missionários aqui que são assim, e a partir do trabalho, do dia a dia, do esporte. testemunho, né, ou do esporte, ele vai transmitindo aquilo. Vamos dizer, numa região, como você teve experiência com regiões da Índia, né? Onde a igreja abre, por exemplo, um orfanato, ou um apoio a mulheres, ou um apoio a famílias carentes. Esse testemunho, ele dá frutos do evangelho, quer dizer, é uma forma de alcançar as pessoas, uma alternativa ao vender a Bíblia, vamos dizer assim? Outra vez é um assunto delicado, porque como nós estamos em uma rede internacional online, Não vai né? traduzir para o inglês. Não, mas a gente Fale em linhas precisa... gerais. Hindu. Fale em linhas gerais. Existe hoje o Business as Mission, né? Que é o que a sim, gente sim. fala. Então, existem muitos empresários hoje que se dedicam, a cristãos que se dedicam ao negócio, um negócio para Cristo, né? Em muitos lugares. E dá certo. Sim. Dá certo. E Também tem as ações sociais, como ele tem falou. as ações sociais A também. gente precisa adequar as ferramentas, né? Exatamente, realidade, boas né? estratégias. Existem lugares Tem que... tradução da Bíblia. Tradução também. Existem lugares que as crianças não têm acesso à educação, à escola. Bons professores, bons pedagogos, né? São bem-vindos. Sim. E assim, no geral, né? No geral. Então, tem muita forma de Tem fazer. muita forma, tem muita E a forma. questão, por exemplo, bater de porta em porta funciona quando você tem porta para bater, né? Agora, condomínios, prédios, como que você vai fazer isso? É mais diferente, né? É diferente. Vamos chegar no Brasil, então? Vamos lá, vamos chegar no Brasil, porque tem uma parte do capítulo que fala sobre o Brasil e tem gente aqui já perguntando sobre o Brasil, né? Vamos lá, vamos trazer aqui. Se já somos, né, aqui os evangélicos no Brasil, 1/3 da população, né, há quem diga, né, que nós somos quase metade da população brasileira. Do copo cheio, né? É só em volta. Vazio é cheio, né? Será que é verdade mesmo? Será que é verdade mesmo que haja tantos grupos com tão pouca gente comprometida com Cristo? Porque você fala aqui de grupos diversos no Brasil que tem menos de 3%, né? Surdos, quilombolas, sertanejos. Ciganos. É sério isso mesmo? É sério, é sério. O evangelho, ele cresceu, ele se expandiu, e é tanto que nós temos aqui, né, na última estatística do IBGE, 17 igrejas por dia foram abertas nos últimos 2 anos, né? Então, assim, o número de templos não significa alcance do evangelho, como a gente já falou aqui bastante sobre isso. Inclusive, essa é exatamente a pergunta do pastor Rodrigo Baltazar, tá? Você está bem em cima da veia dele. Vai lá, continue. Então, templos não significa alcance, expansão do evangelho. Pode ser a expansão de muitas coisas, como nós já falamos aqui, né? Inclusive da sua marca, né? E assim sucessivamente. Então, nós nos aglomeramos nos grandes centros, nas cidades, outra vez, nos lugares mais fáceis, de fácil acesso, de melhor rendimento, um monte de outras coisas que quer que passe pela cabeça de muita gente aí. Que dá mais foto no Instagram. Exatamente. Então, assim, cresceu no sentido de inchar, né? Digamos assim, o balão cresceu, ele foi cheio, mas ele não tem nada dentro, vamos dizer conteúdo, assim. né? Ou seja, o exemplo, a vida que é, falando no geral, né? A vida que essa igreja mostra, o testemunho dela hoje, ele está mais aquém do que ele era há 20 anos, há 30 anos. A nossa sociedade não muda, né? Assim, aliás, está mudando para pior às vezes, né? Então, o evangelho que está sendo pregado aí. Às vezes eu falo, quando eu vou nas igrejas assim, eu falo, né? Eu tenho vergonha dessa estatística. Eu tenho vergonha. Sim. Eu tenho vergonha. Porque, pelo número da estatística, era para que o Brasil tivesse uma igreja
uma igreja pujante autêntica, Uma de sociedade que Sociedade seria refletisse essa diferente. igreja pujante. refletisse essa Exatamente. Menos igreja. violência, blá, blá, blá. Aham. Menos Ou violência, menos seja, corrupção, o menos... número aumenta, mas a influência diminui, a qualidade se perde. Aí onde fica a minha... Isso é um desafio para todo sistema que cresce, religioso, político. Tem um livro do George Orwell, que é o Brasil oh meu Deus, Animals Farm, né, em inglês, A Revolução dos Bichos. Revolução dos Uhum. Bichos. A Revolução dos Bichos, um livro incrível, Pequenininho, pra você ler numa pequenininho, sentada. fácil de ler, excelente de ler, e mostra a questão de quando você ascende ao poder, você se adapta, né? Você se adequa. Então, claro, mais uma vez, não é falar contra a expansão de igreja, pelo Não, contrário, de forma tá? alguma. Não de forma entendam alguma. aqui. Mais igrejas, mais pessoas ouvindo o evangelho, e o evangelho ele tem o poder em si, por mais que às vezes a própria estrutura da igreja não queira, mas o evangelho tem o poder de transformar. Mas, assim, com essa questão da expansão e a questão da customização da igreja, é uma palavra interessante, customização, nós temos esse testemunho que podemos ver todo dia nas nossas redes sociais, de igrejas que são adaptadas para ser alguma coisa muito legal, muito cool, né? Muito... De forma que você estando naquela igreja, você estando em qualquer outra sociedade, não vai faz mudar diferença. muita coisa, porque você vai pegar Deus, vai transformar no seu escravo, todos os seus planos ele vai ter que realizar, porque você é filho dele. Deus se torna um produto, né? Um produto, exatamente. Exato, são consumidores, E eu não estou né? falando de legalismo, Sim. não estou falando de legalismo, mas talvez o que a Selma quer dizer, ou posso dizer, quando eu era criança, jovem, etc., na minha cidade não tinha tantos crentes, apesar de que, onde fui criado, Anápolis, sempre ali teve uma presença forte da Assembleia de Deus. Mas eu percebia que os crentes, você via a 100 metros de distância. Uhum. Você via tanto no comportamento, não estou falando de legalismo mais uma Isso, vez, uhum. mas a forma de vestir, mas aquilo que eles faziam como O crente. testemunho de O vida. testemunho de vida. Então, talvez o que está falando hoje nós temos Exatamente. notícias que, tudo bem, pode ser notícias exageradas, de regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, onde houve uma expansão das igrejas estabelecidas e as igrejas começaram a expulsar pessoas que não eram evangélicas em parceria com os líderes do crime organizado. Porque tem um livro chamado Traficantes de Deus. Então, olha o perigo que é. E isso é um fenômeno histórico. Quando a igreja provou isso na Idade Média. Deixa eu pegar aqui, volta todo mundo para cá, né? O pastor Davi falou sobre isso, ele disse: vaidade e rebeldia têm sido a causa da desobediência em obedecer à ordem de Jesus. Tem muita gente abrindo igrejas, e são poucos os que pregam, de fato, o evangelho. Uhum. Mas vamos lá, vamos falar desses grupos Aham. rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Vamos lá. Os indígenas. Indígenas, Aham. São os ciganos, ciganos, deixa eu só... sertanejos, sertanejos. Mas não é sertanejo universitário, não. Quilombola. Não, são os sertanejos mesmo, no interior do interior do Para explicar interior. para o pessoal de casa, Exatamente. vamos começar. Não, mas eles já são alcançados. Eles têm alcance, né? Sim, sim. Tem os ciganos, né? Que Sim. é a etnia Kalum, né? No Brasil. Uhum, E nós temos aí os quilombolas. uhum. Nós temos os imigrantes no Opa, Brasil. a gente vai voltar nesse tema já já. Aham. E nós temos a comunidade surda com quase 11 milhões de pessoas, né? Que recentemente a igreja brasileira se despertou a isso, Inclusive, né? fazer propaganda aqui da Bíblia com tradução TPS. Bíblia TPS, para Exatamente. quem conhece um surdo, faça propaganda da Bíblia TPS. Tradução com protagonismo surdo. Ela está disponível de graça. O Novo Testamento está completamente traduzido. E o livro de Esté E já. o livro de Esther também. E nós temos também um grupo que agora... esses que eu mencionei são grupos sociais, né? Uhum. E agora um socioeconômico, que são os dois extremos. Os milionários, Muito ricos, exatamente, e os muito pobres. miseráveis, extremamente pobreza, né? Uhum. Então, são dois grupos que a gente esquece. Uhum. Os bolsões da miséria ali, né? Exatamente. E os Tanto a ricos também, né? miséria Sim. e os ricos. Os milionários, estamos falando de milionários. É. Então, é mais difícil ter acesso a eles, ou seja, talvez não o acesso, mas por algum motivo, alguma razão, Cria bolhas, né? Em se, volta, né? foi se marginalizando no sentido de ficar na margem mesmo, não de, né, ficar na margem, e de forma que hoje eles são grupos não alcançados dentro do Brasil.
Aí a gente se pergunta, tem muito lugar no Brasil, muita gente no Brasil, muito lugar onde o evangelho não tem presença marcante, muitos grupos e tal. Por que a gente tem que ir, então, para o Butão, para Mianmar, para os Estãos, né? Tão longe, gastar um dinheiro doido, né? Não é melhor deixar assim quem tem dinheiro para ir, assim, os americanos, os ingleses, os alemães. Esse pessoal tem euro, tem dólar. Por que a gente tem tanto trabalho aqui, por que a gente tem que ir nesses lugares também, São? Pois é, a preocupação de Paulo era a seguinte: eu não vou construir onde já existe um alicerce pronto. Mas a gente não tem dinheiro para ir lá, mãe. Como é que faz? Então, aqui nós temos muitos lugares ainda, povos, grupos que precisam ser alcançados. Mas em se falando de Brasil, de nação, nós temos o suficiente para desenvolver tudo isso aqui. Então, agora é como se nós tivéssemos tanto do mesmo que já estamos sobejando. Exatamente. Enquanto que tem gente que nunca ouviu nenhuma vez, que não tem nada. Então, é justo, isso é o pensamento de Paulo, né? Eu estou só parafraseando. É justo nós termos tanto e sobejar e rejeitar e jogar no lixo, enquanto tem pessoas que não têm nada, nunca tiveram oportunidade de nada. Então, a ideia de Cristo foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Uma vez revestidos, vocês vão sair, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, ali na Judéia, ali em Samaria e até os confins da terra. A ideia do tanto quanto é ao mesmo tempo. Ou seja, a ordem é para alcançar todos, independente se tem dinheiro ou não. Até porque a gente pensa mesmo que a gente faz dinheiro ou faz missão com dinheiro. E missão, o dinheiro é a parte, digamos assim, a parte que vem depois. Porque quando a igreja se propõe a fazer, o dono da obra envia os meios para a obra. Você né? já fez alguma coisa sem dinheiro lá no Parque Marajó, Reginaldo? Muita. Dinheiro é o de menos. É mesmo? Tem que ter boa vontade, tem que ter unidade para fazer, tem que chamar gente para fazer junto. Quando você chama gente para fazer junto, você faz sem dinheiro. Tem que ter oração. Tem que ter oração, principalmente. Né? E aí você faz sem dinheiro, dá para fazer. E no mais, a igreja brasileira não é tão pobre, não. A igreja brasileira. É o que eu estava pensando aqui. A média da igreja brasileira é rica. Se eu falar para um africano que não tem dinheiro, ele chega aqui e vê o tamanho dos nossos templos, que temos dinheiro para construir. Por isso teve um país africano que expulsou uma grande igreja brasileira. Expulsou a igreja, porque estava tendo esse problema. Agora a questão, acho que, pastor, a gente pensa assim, mas por que eu vou sair do Brasil e ir para o Quirguistão? Eu lembrei desse Quirguistão. É porque, no fundo, nós somos todos seres humanos. Nós somos todos da mesma espécie. Somos todos criaturas de Deus. Então, o coração do missionário, o coração do cristão que pulsa pelo vizinho dele que está perdido, pode ser o mesmo coração que pulsa por alguém que ele nunca viu na vida, mas ele quer ser uma semente naquele local. Então a gente não precisa pensar em termos de fronteiras, mas pensar em termos de alcançar seres humanos. Onde eu posso alcançar Mas agora um já está até entrando num assunto que é a minha última pergunta aqui. Peraí, Reginaldo, né? Porque tem gente que realmente não gosta de viajar, não gosta de outra língua, não fala outra língua, não gosta de comer, sei lá o que, chicken biryani, né? Não gosta, Oh, delícia! né? Não gosta de pimenta, não gosta de arroz empapado, né? Eu não Feijão gosto de carne doce. crua, ou feijão doce, né? Enfim. Mas tem jeito da gente falar de Jesus para essas pessoas de outras nações sem ter que ir lá nelas? Tem. Aqui, o Brasil tem. O Brasil é o lar de 100 nações. Falando de nações políticas, né? Povos são muitos que vêm, né? Povos dessas nações, muita gente está aqui. Então, assim, só no Brasil, na última estatística, são 100 nações vivendo aqui. O seu vizinho pode ser de outra nação. Pode ser de outro lugar. Você nem comer a comida dele. Brasília. Você pode comer a comida para ele. Você faz a sua comida que você gosta e faz para ele. Brasília
tem 27 nacionalidades morando, residindo aqui. Não é tem mais? embaixadas. Não é As embaixadas. embaixadas. Não estou falando de embaixada. Eu estou falando de imigrantes. Não é missão diplomática. Exatamente. É de imigrantes. Imigrantes. Então, assim, inclusive países que são fechados para o evangelho. Que estão aqui. Estão aqui Estão dentro. aqui, exatamente. Estão aqui dentro. Estão no comércio, Uhum. estão Por aí. Então, por aí, nas universidades. nas Ou universidades. seja, são pessoas que vieram de outra realidade. Uhum. E essas pessoas, elas se convertem ao evangelho, são alcançadas pela graça, e da forma delas, elas vão acabar comunicando isso aos seus parentes, né, aos seus amigos que ficaram em outro local. Alguns você comunicam, acaba outros nem. criando. É. Não, assim como nós também, muitos de nós não comunicam a nossa graça para os outros, né, mas nem para o vizinho. Mas assim, tudo isso é aquela história, é a oportunidade de você alcançar um ser humano. Sim, ser humano que aqui tá você contigo pode, aqui. porque você está no seu país, então Sim. ele pode te ouvir, digamos Uhum. assim, né? É. Ele pode te ouvir. E, inclusive, desses lugares completamente fechados, nós temos aqui. Sim, Olha sim. aí. Muita gente. Pastor, voltando lá sobre o dinheiro, que eu falei que faço muita coisa lá sem dinheiro, né? Às vezes eu me preocupo com tanta coisa que tem para fazer e olha o caixa, não tem nada, Uhum. né? Muito pelo contrário, tá negativo às vezes, né? Mas aí eu compartilho com a Viviane a respeito disso e ela faz uma pergunta básica para mim, porque eu me preocupo, fico preocupado, ansioso, querendo fazer e parece que está de mãos atadas. Ela me pergunta o seguinte: de quem é a obra? Uhum. É de Deus. Então A ele missão provê. é de Deus. Ele é o provedor. Exatamente. Então eu preciso fazer. A provisão ele dá. Eu preciso ter a iniciativa de fazer. É. E as coisas acontecem na caminhada. E nesse nesse tema que a gente estava conversando agora, às vezes a gente vai alcançar alguém aqui, ou ter acesso a essa pessoa, e aí sim é a importância dessa pessoa, porque ela está vindo toda armada em relação ao cristianismo, do contexto dela, Sim. qualquer que seja. Ela vem toda armada. E no convívio conosco, ela desarma. Uhum. Se a gente viver Sim. de fato o cristianismo. E teremos sim a oportunidade de, ainda que minimamente, falar: Jesus Cristo te ama desde sempre, Jesus Cristo quer salvar você de você mesmo, Jesus Cristo quer você perto do coração dele para hoje e para sempre. Uhum. Minimamente. Se essa pessoa vai se converter, não é com a gente. Claro. Se essa pessoa vai levar isso para seus familiares, amigos, enfim, de volta, também não é conosco. O certo é que o que está escrito na Bíblia é que naquele grande dia vai ter gente de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações diante do trono fazendo festa. Olha só, pastor, só me permitam, voltando ao desafio, né? Vamos lá, nosso tempo acabou, viu? Os desafios dos campos não alcançados, eu gosto muito dessa frase, exige uma grande fé e um grande sacrifício. Sim. Sim. Então, a obra é de Deus e é Ele que provê os obreiros, a seara é dele, Ele provê os obreiros e Ele provê os recursos, todos os recursos e as ferramentas para fazê-lo. Então, de nossa parte, é preciso haver um comprometimento, uma grande fé e um grande sacrifício. E o resto é com Ele. E a gente não pode alcançar esses campos que estão brancos sem considerar todos esses fatores, inclusive de risco, de sacrifício, de renúncia e de dependência de Deus, sobretudo. Então, deixa eu, para concluir aqui, falar duas coisas. Primeira, importante dizer para quem está assistindo a gente em qualquer dia e qualquer momento: missionário não é herói, missionário é gente. De forma alguma. Missionário é gente como a gente, que precisa de cuidado, precisa de ser ouvido, precisa de ser treinado, precisa de ser abençoado e tal. Esse é o primeiro. Por quê? Porque tem gente que fala assim: você tem 3 formas de fazer missões. Ou você vai, ou você contribui, ou você ora. Aí quem vai é herói, quem ora é muito espiritual e quem contribui é quem tem dinheiro, né? Não, isso aqui não existe. Uhum. A gente faz tudo junto, porque quando a Selma vai, eu estou indo com ela. Né? Ela pode contribuir, inclusive, para a ida dela ou para a ida de outro. Então, a gente está contribuindo junto e orando uns pelos outros, porque importa que aquele que está no campo ore pela igreja que aqui está
sendo a base, e a igreja ore por ele que está lá. A frase é: os que vão pelos que ficam, e os que ficam pelos que vão. Então não é ou. Não dá é pra um separar, ou outro. né? Eu só vou orar, não vou dar dinheiro, não. Não vou dar dinheiro, não, amigo. Ou eu não vou. Talvez você não tenha dinheiro para dar, mas você conhece alguém que pode tem, agora. exatamente. Então é a sua contribuição. Enfim, Sim. estamos juntos nisso. Gente, o nosso tempo estourou já tem algum tempo. Graças a Deus por isso, a conversa foi muito boa. Agradecer a todo mundo que participou, a Alana, Rodrigo, Baltazar, o pastor Rodrigo, o Marcelo Rocha, o pastor Davi, que está aqui na conversa paralela, Raquel Castro, olha a Raquel aqui com a gente, moçada. A Sali, a Eunice, Patrícia finalmente entrou, olha aí, que legal, bateu o ponto, né? Sim. E a Oneide está aqui com a gente também. Quem mais está aqui? Oséias. E eu tô vindo de trás para frente, tá? Universo Zero. Isso aqui tem cara de quem tá jogando, né? Enfim, a pastora Yara. É um povo não alcançado também. Enfim, pastor Alessandro, Junoca. Gente, que bom que vocês deixaram comentários. Foi bom demais esse nosso tempo juntos aqui. Deus abençoe a todos. 2 frases para considerações finais. 2 frases, né? Vamos comunicar o Evangelho na forma honesta, na forma como Cristo nos ajuda, nos auxilia, e sejamos corajosos e, ao mesmo tempo, amorosos. E vamos apoiar nossos irmãos que estão aí se colocando no fronte, né? Em nosso lugar, muitas vezes. Reginaldo? Trabalho tem. Bora trabalhar, bora fazer. É isso. Jovem Selma. Sermos uma igreja missional, vivermos para a glória de Deus e manifestar a sua glória ao mundo. Amém. Isso. Lembrar para você que alguém de outra cultura pode ser seu vizinho. Ore por ele, esteja disposto a testemunhar Cristo por meio da sua vida, tá certo? Ainda que seja com um sorriso ou com aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos orar? Pão de queijo, é. Se bem que eu conheci um africano que detestou pão de queijo, então... Meu Deus. Avalie isso. Avalie isso. Tem que orar. Oh, Deus, Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa conversa, por todo mundo que participou conosco aqui, por aquilo que a gente pôde tratar e conduzir. Ó Deus, seja exaltado. Queremos orar pela nossa vida e pela nossa igreja, nossa disposição de alcançar aqueles que ainda estão em lugares onde Cristo não foi conhecido. Alguns deles estão perto de nós. Dá-nos esse olhar, Senhor, para enxergá-los. Ó Deus, a obra é tua, o que o Senhor vai fazer depois aí é contigo. Mas dá-nos olhar, Senhor, esses que estão aqui e os que estão longe daqui também. Que a gente tenha a disposição, porque a obra é tua, não é a gente ser corajoso, é a gente ser obediente. Que a gente seja obediente, vá aonde o Senhor nos enviar, para a glória do teu nome, e que Cristo seja conhecido em todos os lugares. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, Até gente. a próxima, Deus até o abençoe. próximo episódio.